Esses padrões existem porque as pessoas perceberam que, a depender de como elas estiverem, as outras mudam como elas estão. Você está feliz? Se eu ficar doente, você fica feliz ou triste? Triste. Então, deixa eu ficar triste aqui. Você está muito empolgado com o negócio. Isso pode ser bom para mim ou pode ser ruim para mim. As pessoas aprenderam que elas interferem umas nas outras. Essa parte já está clara? Perfeito. Aí, é como se elas tivessem feito assim. Já que eu consigo interferir, deixa eu fazer isso de forma controlada. Daí vem o que a gente chama de perfis controladores da dependência emocional. Dependência emocional é o grande vilão da permissão. Quanto maior for a dependência emocional de uma pessoa, menor vai ser a permissão dela. Perfeito? E esses padrões se manifestam em 4 perfis, preste atenção nesses perfis, para a gente fazer o seu diagnóstico e depois cruzar as relações com os acontecimentos e mudar o seu comportamento. 3 coisinhas: acontecimento, relacionamento e comportamento. Fechou? Gente, isso aqui é poderoso o suficiente para resolver problemas de longa data. Então preste atenção, mas não coloque carga negativa nas pessoas, porque esse padrão não é da pessoa, é da relação. Ok? Perfeito. Primeiro padrão, vítima natural. É a pessoa que passa por algo e mostra. Ela está vivendo uma situação maior que ela. É óbvio que é pré-queda? É, mas ela não sabe. Ela está com um problema que ela não consegue resolver ou acha que não consegue resolver. Ok? A pessoa foi vítima de algo. Doença, acidente, chifre, golpe, coisa do tipo. A vítima natural, ela simplesmente mostra o que ela está passando. Aprenda isso aqui, tá? Ela mostra. E ela sempre vai usar as coisas do presente. Por que que ela vai usar as coisas do presente? Presente. Porque ela tem medo de mostrar um problema que já foi resolvido e você não se importar. Lembra do momento e impacto do problema? Que ele tem um tamanho sob medida, se for pequeno vai ser ignorado, se for grande não vai ser suportado. Então ela vai criar um problema sob medida e ela vai mostrar. Só que você é trouxa. Você vê e opina, você vê e pega para você. A vítima nem sempre está causando mal, só que você se sente mal pelo que ela está passando. Você se responsabiliza pelo que ela está passando, ou você considera o seu mal-estar. Eu não gosto de ver gente doendo. Eu não gosto de ver gente doente. Eu não fico feliz com isso, mas eu também não fico triste mais. Eu entendo, isso tem uma utilidade. Eu aprendi que se eu tirar o problema da pessoa, eu estou criando outro, porque aquele problema tem uma utilidade. Se eu tirar, ela vai precisar de outro. Tem gente que está doente que eu falo, não opera. Porque você precisa dessa doença. Se tirar, você vai arrumar outra, você vai arrumar um pior. É para todo mundo? Não, mas quando aquela utilidade está presente, se você tira aquele problema, você tirou a utilidade. A pessoa vai precisar de outro problema para ela dar utilidade. É por isso que você paga a dívida do endividado, porque você está se sentindo mal. Ele arruma outra dívida, ou fica doente, ou leva um chifre, ou dá um chifre, ou faz uma loucura na vida. Porque ele tinha um problema para usar, talvez, contra outra pessoa. Aí você foi lá e falou, não, pode deixar que eu pago, pô, tô bem. Só que ele estava tentando punir o pai dele. Que na cabeça dele amou mais o irmão dele do que ele. Pagou faculdade para o irmão dele, não pagou para ele. Aí ele está tentando punir o pai dele, se endividando, com a agiota batendo na porta dele, e você foi lá e pagou a dívida. O que ele vai usar contra o pai dele agora? Nada. Você estragou o esquema. Agora ele vai no agiota mais brabo ainda. Tá claro? A vítima mostra o que está passando. Só que as pessoas, elas entenderam que isso dá para elas um certo controle. Então, o Pokémonzinho vai evoluindo. Aí vem o que eu chamo de vítima intencional. Lembrando, as pessoas não fazem isso porque elas são más. Elas só fazem isso porque funciona.
Funciona, ela faz. Ela viu a mãe dela fazer, ela viu todo mundo fazendo na igreja, ela viu todo mundo fazendo na família, ela viu todo mundo fazendo no trabalho, ela viu... Peraí, ela tá igual a Marília Mendonça, todo mundo vai sofrer agora, irmão. Vou sofrer sozinho, não. Fizeram comigo, eu vou fazer. A gente aprende isso e faz. Ou por referência, é só o que a gente sabe, ou por revide, já que fizeram, eu vou fazer de volta. Tá claro? Qual a diferença da vítima natural para a vítima intencional? A vítima intencional, ela não apenas mostra o que ela está passando, ela usa o que ela está passando. E inconscientemente ela escolhe o que passar, quando passar, e conscientemente ela escolhe como e quando mostrar. É aquela pessoa que ela vai literalmente colocar o problema dela em uma balança. Do lado tem o problema dela, do outro tem o seu desejo, o seu sonho, o seu plano, o seu projeto ou o seu problema. E a vítima intencional é a seguinte: o problema dela sempre vai pesar mais. Ela vai trazer de um jeito, lembra do histórias são fatos registrados com percepções emocionais? Ela vai contar a história de um jeito, você vai falar, ela é tudo que eu tenho. O que vai ser de mim? E o que vai ser dessa pessoa se eu não estiver aqui? E aí você se prende a um problema que uma pessoa criou. Não vire o remédio que não vende na farmácia. Se você chegar perto de um doente e ele melhorar, não volta lá, porque você é o remédio que não vende na farmácia. Essa pessoa só vai melhorar quando você estiver ali. E se você sair, sabe o que vai acontecer? Ela vai piorar e vai precisar de uma dose maior. Sabe de quê? De você. Aí faz como? Calma, hoje é dia de diagnóstico, amanhã é dia de solução. Quando você vai no médico, primeiro ele descobre o que você tem. Depois ele escolhe o tratamento. Ok? Mas é importante a gente entender que esse problema que a pessoa está passando, ele foi inconscientemente produzido com um objetivo. Se você desconsiderar essa informação, é fácil você achar que é maldade, que é abandono. Peraí, deixa eu entender que tem uma utilidade nesse problema aqui. Quando eu entendo que tem uma utilidade, eu contorno isso aqui. Por exemplo, tem dia que meu filho está doente e quer dormir comigo. Eu falo, não, está dormindo no seu quarto. Ah, por quê? Porque eu não vou alimentar essa história de você ficar doente para ter o papai aqui. Quando você quiser fazer alguma coisa, fala. Não fica doente. Entende? Tá doente? Vamos ligar para a médica, vamos levar no postinho, vamos levar no pronto-socorro, vamos para o hospital. Entende? Ficar doente lá em casa é mó ruim. Vou contar quando o Juninho bateu a cabeça. Vou contar no final. Bem lembrado, não deixa eu esquecer. Então entenda, aquele acontecimento tem uma utilidade na sua relação. Quando você diz para a pessoa, não vou me envolver no problema, você está separando ela do problema. Vamos supor que eu gosto muito de você e você tem um problema. Eu posso me relacionar com você e não me relacionar com o seu problema? Perfeito. Vamos supor que o seu problema é amante. Vocês são casados? Não. Você é casada? Não. Então não tem amante. Mas faz de conta que tem. Vamos supor que o seu problema é amante. Eu posso me relacionar com você e falar, não quero papo com você não. Essa treta eu não concordo, não quero... Posso? E se for doença? Eu posso não te amar mais só porque você está doente? Esse é o ponto, gente. Eu posso não te amar mais só porque você está doente? Porque para mim você é igualzinho. Doente eu não, até prefiro quando você está sã. Mas como você está doente, você me obriga. E eu não vou ficar aí obrigado. Ah, Elton, é maldade. Quando você deixa o doente com a doença, e a doença é a utilidade para a relação dela com você, você sai por uma porta, a doença sai pela outra. É desse jeito. Se não tiver utilidade, vai embora. Se não tiver utilidade, não fica. Já valeu. Boa. Se libertar uma pessoa, para mim já está valendo. E depois nós temos... Vou colocar primeiro o Vingador aqui. Nós temos o Vingador, que vai sempre usar coisas do passado.
Por que o vingador sempre vai usar coisas do passado? Porque o presente para ele não está legal e o futuro não importa. Você pega um casal que se separou e uma pessoa vira e fala: quando nós nos conhecemos, olha o que eu fiz por ele, olha o que eu fiz por ela, e por aí vai. Só que entenda uma coisa: vingança só existe entre duas pessoas que foram importantes uma para outra e a importância acabou. Você nunca vai ver uma pessoa tentando se vingar de quem ela nunca gostou e de quem nunca gostou dela. Então tome muito cuidado quando você entra em treta de gente que se separou e conta: olha, ele me bateu. Pode até ter batido, mas você tem todos os fatos? Não, então sai fora. Quando saiu a história da Ana Hickman, eu falei: galera, sai fora. Falei para as mulheres, porque a Ana Hickman levantou uma hashtag: somos todas Ana Hickman. Eu falei: vocês não são. Ela é branca, magra, rica. Você não é. E isso conta. Aí você entra numa treta que você não conhece, quando você vai descobrindo os fatos, você fala: pô, mudou. Mudou. E muitos de vocês estão até hoje envolvidos em vinganças que muitas vezes nem são de vocês. Vingança de pai com mãe. Vingança de crente com ateu. De petista com bolsonarista. Aí você se obriga a tomar um lado. Só que o melhor lado de uma guerra é o lado de fora. É o lado de fora. Porque o vingador, ele tem um problema. O plano dele é atacar aquele que era importante para ele ou para ela e se importava. O problema é que a pessoa não se importa mais. E você sabe qual é a porcaria? É que o vingador sempre ataca aquilo que é importante para o outro. Você tem duas pessoas num divórcio. Eles têm um apartamento, uma fazenda, uma empresa e um carro, um Fusca. E a mulher não sabe o que quer. Estou usando o exemplo da mulher, mas pode ser o contrário, tá? Uma parte não sabe o que quer. Aí a outra vira e diz: meritíssimo, pode dividir no meio. Eu só tenho uma coisa que eu queria muito, o Fusca. O que a outra vai dizer? Mas eu também. Mas por que ela quer o Fusca? Porque ela descobriu que o Fusca é importante para ele. E tudo que é importante para essa pessoa ocupa o lugar dela, porque antes ela era importante. O vingador não é uma pessoa má. Não é. Ele só está sofrendo muito porque ele deixou de ser importante. Esse é o ponto. Por isso que ele só consegue olhar para o passado. Você vira e fala: toca a sua vida. Ela fala: como tocar minha vida? Ela olha para o passado. O que ela traz é verdade? Ou o que ele traz é verdade? É, mas não é toda a verdade. Cuidado com a verdade quando você não tem toda ela. Cuidado. Porque é melhor uma mentira do que uma meia-verdade. A meia-verdade você vai engolir. A pessoa vai te contar um pedaço verdade e o resto só o que ela quiser. Só que aquele pedacinho que ficou faltando faz toda a diferença. Perfeito? Qual é o problema do vingador? Que ele sempre vai ficar em guerra. É aquela pessoa que ela tem um espírito de guerra. Onde ela vai, tem alguém brigando com alguém. E ela vai fazer aquele movimento, aquele motim. Ela é toda fodida, toda ferrada, mas está sempre pronta para resolver o mundo. Não, a gente vai se unir, a gente vai fazer tal coisa, e nós contra eles. E você fala: por que eu preciso entrar nessa guerra? Porque você me ama. Com quem você se importa? É aquele pai que está se separando, vira para a filha e fala: e você vai ficar com quem? A criança está na dúvida. Aí a outra pergunta é: mas quem você ama mais? Ou o pai que vira e fala: mas sua mãe já está ficando com o João e com o Roberto. Você vai ficar com ela também? Eu vou ficar sozinho? Vocês podem ser restos de vingança de muita gente e vocês nem sabem. Aí você é aquela pessoa que quando vê uma briga já se pergunta: que lado que eu tô? Que lado que eu tô? Tem gente que não consegue ficar sem guerra. Sabe aquele fuzileiro de filme que passou 7 anos na guerra, no Afeganistão? Aí chega em casa, segunda-feira, vai no supermercado, na academia, terça-feira. Rapaz, quinta-feira, se ele não tiver alguém para ele bater, ele está perdidinho. Tem gente que não sabe viver sem guerra, não sabe viver sem dívida, não sabe viver sem doença. Tem sempre uma punição. Aí você coloca um pouquinho de religião aí, meu irmão. Caixão e vela preta.
É uma punição sem fim, é aquele mal que nunca sai de dentro da pessoa. Ela tem uma mania de autopunição. Se alguém errou, punição. Onde você aprendeu isso? Na guerra. Que guerra? Amorosa. Os homens são terríveis, as mulheres, o governo, os impostos, os patrões. Cuidado com essas guerras. Cuidado com essas guerras. Vamos para o último. E não menos importante, até porque esse aqui adora ser importante. Enquanto você apresenta esse último, ontem você respondeu um comentário de uma pessoa e essa pessoa reapareceu aqui e a gente conseguiu captar no meio de 70 mil pessoas o comentário dela. Você disse assim ontem para uma pessoa que disse: eu tenho muitos diplomas e não tenho dinheiro. Trabalho para o meu pai. E você disse... Deve viver de mesada. Você lembra desse? Lembro. Pois é, ela reapareceu. Sou casada. Trabalho para o pai porque o meu marido não dá conta. Filha tem alergia e faço faculdade. E ela tem outros diplomas. Tenho mesada? Passou mais um tempo aqui, acho que a ficha está caindo. Ela disse assim, no passado meu pai sofreu um acidente e ficou com o tananã quebrado. Ela não disse o que é. 15 dias. Eu também adoeci nesse mesmo tempo, logo após, porque eu trabalho para ele. Não tem nada a ver uma informação com a outra. Minha mãe teve que cuidar de nós dois. Agora eu estou entendendo. Tem uma coisa mais louca agora. Pergunta para ela. Vamos lá? Lembra? Tem o pai, tem a mãe, tem ela, tem o marido, a empresa do pai. Tem uma pergunta que falta. O pai e a mãe é casado ou não? Porque pode ser uma aberração essa mãe ter que cuidar dos dois. Dela porque é grande e do marido porque talvez nem seja mais dela. Vamos descobrir cenas dos próximos capítulos. Se der conta de ver no meio de 70 mil pessoas aí. Temos o último padrão, que é o padrão controlador narcisista. Não estamos falando aqui de nenhum transtorno de personalidade, porque não estamos falando da pessoa, estamos falando da relação. Ah, mas é a pessoa. Não, é como a pessoa se relaciona. Por quê? Uma pessoa pode ter um padrão controlador de um tipo com uma e de outro tipo com outra. Exemplo, ela pode ser narcisista com uma pessoa, vítima com outra e vingadora com outra. É aquela mãe que liga para o filho e diz: você vai ter que socorrer o seu irmão que está com um problema financeiro lá. Porque quando a gente se separou, eu só paguei a sua faculdade e não paguei a dele. Aqui ela está sendo o quê? Narcisista. Mandando. Parará. Tem que, e aí pegando, essa pessoa tem que resolver o problema dela. Começou a aparecer um pouquinho de vingança. Ok? Aí ela liga para o outro filho. Ai, meu filho... Sabe, é que eu não tenho como te socorrer agora, porque eu tô com tal coisa, eu tô com não sei o quê, eu vou ver se o seu irmão consegue, porque ele que tem dinheiro aqui, a gente não tem. O narcisista, aquele cara do transtorno, ele é narcisista com todo mundo, ele nem se permite ser vítima em lugar nenhum. Aqui nós estamos falando do padrão controlador, é aquela pessoa que pega um conjunto de características e usa em algumas situações. Estão acompanhando? E o narcisista tem uma característica, só importa a imagem dele. Tudo pela imagem dele. E aí, quando você fala de o que eu vou fazer com um doente, a pergunta é, quem você deixa de ser quando você cuida do doente que você está cuidando? Esse é o ponto. E isso ninguém olha. Porque às vezes a pessoa está cuidando do doente, às vezes não é por amor, às vezes é por vingança. Elton, ninguém cuida por vingança, cuida. Conheço um monte de gente que cuida e inconscientemente ainda diz para o pai que não cuidou quando era pequeno: agora eu vou te mostrar como é que cuida de alguém. Você vai comer o que eu quiser? Você vai tomar banho se eu colocar alguém para dar banho em você? Não é por amor, é por vingança. Não que todos os casos sejam, mas existe. Tem também aquele que cuida para ganhar o troféuzinho. Ah, se não for eu, o povo morre. Nossa, fôlego de vida. E o narcisista é assim, ele faz tudo em prol da própria imagem.
É claro que ele precisa de uma pessoa problemática perto dele. Ele está praticamente fazendo um combinado com as pessoas que estão perto dele. Arruma um problema aí para eu resolver, mas tem que ser desse tamanho só, tá? Porque se for pequenininho eles não vão ligar, e se for grande demais vai custar caro para mim. Tá bom? Esse é o combinado que você tem com os narcisistas da sua vida. Só que a parte que ninguém te contou é que você pode ter se tornado essa pessoa. Até agora parecia que o mundo lá fora era um mundo de vítimas e narcisistas, não era? E que você era a pedra filosofal, a parte certa do mundo. Não, pô. Tá cheio de vítima aqui. Tá cheio de vingador aqui. Tá cheio de narcisista aqui. E o narcisista tem um problema. Na verdade, essa frase não existe para ele, tá? Narcisista tem um problema. Tem um problema no narcisismo. É que não precisa ter dinheiro para ser essa merda. O que tem de pobre narcisista que ainda se orgulha, sabe do quê? De ser pobre. Você fala assim, é o bichão mesmo, hein? Será que você não está nesse lugar? De preferir uma medalha do que um resultado? Será que você não está num lugar onde você tem que ser o cavalo perfeito do príncipe encantado? Porque para o narcisista só serve se você for quase perfeito, sabia? Se você for um traste, você não serve. E se você for perfeito, você compete com ele. E o narcisista tem um problema. Você não passa dele. Você não passa dele. Vou contar uma história para vocês. Eu desenvolvi um negócio uma vez de medicina para menopausa, para uma médica. Cara, aquilo que ficou tão bom que eu pensei, a hora que a gente colocar isso aqui na internet, os maridos vão comprar para as esposas, os filhos vão comprar para as mães. As crianças serão educadas na escola sobre a menopausa depois disso aqui. A gente vai ficar multimilionário com isso e você vai dar vida de volta para as mulheres que acharam que depois que para de sangrar, acaba a vida. Porque a vida da mulher é uma bagunça, né? Quando sangra, vem o fantasma, não é? E depois que para de sangrar, vem outro fantasma. Você fala, é para sangrar ou não é? Perfeito. Só que essa médica era casada com um médico. Geralmente eles são casados, né? Médico, dentista, eles se pegam no plantão. Tô brincando. Eles se conhecem na faculdade. E aí, eles gostaram muito do negócio, mas logo eu saquei uma parada. O marido dela é cirurgião de coluna. O segundo melhor cirurgião de coluna de um determinado estado da federação. Sabe quem é o primeiro melhor cirurgião de coluna? O pai dele. Quando ele viu aquele negócio daquele tamanho, ele só via defeito. Ele sabotou o negócio todinho, sabe por quê? Porque ele não ia aceitar ficar na sombra do pai e da mulher. E tem muita gente aqui que, se brilhar, incomoda. Chegou a hora de quebrar os padrões que ainda travam sua vida. Toque no link da descrição, preencha sua ficha. O próximo passo depende de você.